Direito, tecnologia, inovação. Esse é o Lawyer to Lawyer da Freeló. Olá, advogados! Olá, advogadas! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Lawyer to Lawyer da Freeló. Se você ainda não me conhece, eu sou a Júlia Rezende, sou fundadora e CEO da Freeló. E hoje eu tô aqui com uma dupla de convidados que eu admiro muito e que tenho a honra de tê-los como amigos também. Então, nesse episódio, eu tô em casa, bom para colocar o papo em dia com esses convidados que são referência em como ter uma mentalidade empreendedora na advocacia. Mas antes da gente começar e de eu apresentá-los oficialmente, eu queria lembrar você que nos escuta, que nos acompanha, de assinar a nossa newsletter Direito ao Ponto. Ela é gratuita, o link está na descrição do episódio e por lá você fica por dentro todas as segundas das melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia para sempre começar a semana um passo à frente na sua advocacia. Agora vou apresentar oficialmente meus convidados, Lorena, Robert, sejam muitíssimo bem-vindos, estou muito feliz em ter vocês aqui comigo hoje. E eles são fundadores, né, do LO Advogados, Laje Oliveira Advogados, um escritório que tem mais de 10 anos, que atua com empresas de tecnologia, soluções inovadoras, né, que estão em fase de escala. E além disso, né, nos últimos 10 anos, eles apresentaram um crescimento de mais de 100% aos anos, né, ao longo dos anos, a cada ano. Então, é um escritório referência mesmo em crescimento, em como eles usaram todo esse poder de inovação das empresas, né, em favor desse crescimento super acelerado. E a Lori hoje, né, tá como CEO do Laje Oliveira, o Robert como COO, então um fica mais na operação, né, o outro mais no comercial. E é um prazer ter vocês aqui com a gente. Acho que é um ótimo episódio para a gente falar como que seria se os fundadores do escritório pensassem como fundadores de startup, né? Que é a proposta do escritório de vocês, que eu acho muito legal. E acho que eu não podia deixar de mencionar que vocês já participaram do Lawyer to Lawyer aqui com a gente nas primeiras temporadas, lá em 2019 ou 2020, né? Foram um dos primeiros convidados. E acho que receber vocês aqui de novo nesse novo momento é mais que especial para mim, para aprender mais com vocês durante essa etapa e esse ato que a gente pausou, para a gente atualizar aqui os conhecimentos. Enfim, vai ser ótimo para mim, para os ouvintes. Falei muito, mas precisava apresentar a altura dos convidados. Muito obrigada, Ju. Assim, realmente eu tô super animada de estar aqui com você. A gente realmente se sente em casa, né? Então, Totalmente. esse papo aqui, ele vai ser leve, sem filtro, sem dúvida alguma, porque a gente tem essa liberdade, a gente acompanha a Freeló também, literalmente desde o day one da Freeló. Somos clientes, inclusive. Exato! Então, é muito gostoso acompanhar essa trajetória, essa caminhada. E tô super animada para compartilhar realmente sobre como a gente tem trilhado na LO. É um desafio contínuo, né? Quem lidera um escritório sabe como é sempre um desafio, mas eu costumo falar que é uma jornada de desafios muito gostosa também, né? A gente tem que focar muito mais nas delícias do empreender do que nas dores do empreender, então espero poder compartilhar muito com você aqui hoje também. Eu também fico extremamente feliz e lisonjeado, né? É o que a Lorena disse, a gente se conhece a Freeló desde o dia 1, né? E nos encontramos num momento onde a LO estava em crescimento também, então é um relacionamento muito legal. Sobre empreender, eu sempre gosto de falar que a gente dorme quase todos os dias querendo acabar com tudo e acorda no dia seguinte querendo fazer ainda mais, o dobro, né? Então, é desafiador, mas a gente aproveita também essa montanha-russa que é empreender no final das contas, né? Então, acredito que hoje vai ser falar um pouquinho disso e poder trazer um pouquinho do que foi, né, esse crescimento do LO e o desenvolvimento em 10 anos. Muito legal, gente. Estou super animada. E para a gente começar a aquecendo os motores, queria que vocês compartilhassem um pouquinho de uma forma, tentar, digamos, encurtar algo que é longo nessa jornada de 10 anos, mas contar um pouquinho, né, desses desafios do início e o que trouxe vocês até aqui e o que continua também, né, daqui para frente. Boa.
A gente decidiu empreender, e aí um ponto relevante para os ouvintes que ainda não nos conhecem, não ouviram o podcast anterior, é que nós somos um casal também, né? Esse é um ponto importante. Então, super relevante. A gente tem 17 para 18 anos de relacionamento. Isso. E o escritório tem 10 anos de relacionamento, então a gente brinca que é nosso filhinho, né? E quando a gente decide empreender e ir para ter um escritório próprio, foi muito pela revolta do que a gente encontrou nos ambientes que a gente empreendeu desde então. Que a gente trabalhou desde então. Então, empreender vem ali como uma oportunidade de fazer diferente. Mas o que é fazer diferente? Então, essa foi uma caminhada e tem sido uma caminhada, né? De entender o que é fazer diferente, o que é fazer mais efetivo, o que é fazer mais estratégico. E aí hoje nós não sabemos exatamente. Estamos em busca da resposta. A gente segue, né, na busca dessa resposta com muita humildade no aprendizado, que é algo super relevante pra gente. Mas sempre buscando fazer melhor, né? E fazer melhor do que o que a gente fez no dia de ontem. Então é por isso que a gente tem esse sentimento que a gente nunca encontrou isso e nunca vai encontrar, porque a gente quer sempre se desafiar e fazer melhor. Então, essa revolta de empreender do status quo, né? De como as coisas funcionavam, é que dá o start para eu empreender. E a partir daí a gente foi estruturando o negócio, buscando a melhor forma e as formas mais estratégicas de evoluir. E acho que, assim, resumindo bem essa história, a gente passa por uma trajetória de trabalhar no primeiro ano com micro e pequenas empresas. E a gente, até por um know-how que eu tinha por já ter sido desenvolvedora, né, ter um conhecimento de tecnologia, essa caminhada logo no primeiro ano toca e a gente começa a falar com primeiras empresas de tecnologia, as primeiras startups que foram clientes da LO. E a gente começa a receber os feedbacks de, poxa, vocês nos entendem nossa linguagem. Então, advogados normalmente não nos entendem. E ali a gente viu a oportunidade de explorar esse mercado. A gente abre mão de clientes tradicionais e foca 100%, e acho que esse é um marco super importante da nossa trajetória. Foi um all-in. Foi um all-in, e essa estratégia, nichar, isso permite que a gente tenha foco, né? E saiba exatamente para onde a gente ano, quer mais ir. ou menos? Final do primeiro ano. Isso era aí, início de 2016, mais ou menos, assim. Logo no início, vocês já conseguiram tomar essa decisão, que eu acho que é uma decisão difícil, né? É uma decisão difícil, mas ela fica mais fácil quando a gente está muito focado no propósito, né? E quando a gente decidiu empreender e ir para o caminho de fazer algo diferente, que foi o que a Lorena contou, a gente tinha em mente o que a gente não gostava do mercado jurídico, o que não fazia sentido para a gente. Então, quando a gente começou a atender empresas tradicionais e as coisas começaram a dar certo, a gente sentia que a gente estava indo para o mesmo caminho. Sim. E o mercado de tecnologia, de startups, quando ele entrou na nossa vida naquele momento, foi onde a gente encontrou um pouco mais de propósito. Os negócios tinham mais propósito, as empresas tinham mais dinâmica, velocidade, e era um lugar onde a gente conseguia agregar valor. Então, quando a gente tomou a decisão de fazer esse all-in e dispensar clientes que eram tradicionais, foi um pouco mais fácil, mas você começa aquele dia seguinte, e agora? A gente perdeu um pouco do caminho que a gente construiu. E aí, Robert, só aproveitando esse gancho, qual que você acha, assim, que foram os principais desafios dessa escolha, né, que vocês tiveram? Ou os primeiros desafios que se apresentaram a partir do momento que vocês falaram, olha, a partir de agora a gente vai focar realmente em empresas de tech? Tá. Você diz os desafios para ter essa escolha em relação ou o caminho de tecnologia exatamente. É um caminho melhor para a gente do que o tradicional. Ou depois que vocês fizeram a escolha, né, qual que foi o principal desafio que vocês encontraram, assim, até acertar esse modelo, assim, de crescimento? O principal desafio é que nós não tínhamos parâmetro quando nós começamos, né? Então não tem familiar no mercado jurídico, foi tudo do zero. E quando a gente decidiu ir para o mercado de tecnologia, tinha ainda menos parâmetro, porque não tinha ninguém olhando para aquele mercado. Legal. Então, quando a gente fez essa virada, nós já tínhamos alguns clientes, e isso que fez essa atuação dos dois lados, que fez a gente escolher, né, o lado do mercado de startups e tecnologia. Quando a gente foi direto para o mercado de tecnologia, a gente não sabia onde encontrar os clientes totalmente, o que fazer para conquistar esses clientes. Então, tem duas coisas que
que nós buscamos para resolver essa dinâmica de, tá bom, e agora? Nós saímos de alguns clientes para, sei lá, 2 clientes que eram os de tecnologia, precisávamos começar de novo. Como que a gente vai fazer isso? E 2 caminhos foram seguidos. O primeiro foi o pragmático, o prático, que foi um pouco do meu lado. Eu falei com a Lorena, vou fazer uma lista de todas as startups, empresas de tecnologia que eu consegui encontrar em Belo Horizonte. E eu vou encontrar o contato dessas pessoas e a gente vai fazer contato com todo mundo. E o outro lado foi um lado até mais puxado pela Lorena. Nós temos que ir em todos os eventos, nós temos que descobrir onde estão as pessoas, nós temos que conversar com as pessoas. Então, o meu lado até mais por essa visão mais prática, mais low profile. Eu busquei a parte prática de tentar fazer isso. E isso é uma parte legal, porque nós enviamos mais de 200 e-mails, né? Os cold e-mails que a gente nem sabia que era cold e-mail naquela época, para empresas. E a gente começou a frequentar os lugares. E uma visão de networking que até a Lorena sempre trouxe, né, para mim, de que não é simplesmente conhecer as pessoas e pegar contatos, é ser relevante para as pessoas. Então a gente começou a entender como a gente pode ser relevante e entregar valor para essas pessoas, para que elas nos devolvam em algum momento, né? Sim, e eu lembro que, assim, para nós foi muito importante nessa trajetória, e foi o que nos moveu e segue nos movendo, essa visão de estar próximo dos nossos clientes, de estar próximo do mercado tech, e isso foi uma troca mútua muito legal. Porque ao me aproximar dessas empresas e querer estar no ambiente em que elas estavam, né? Saber onde elas viviam, onde elas dormiam, o que comiam, que são, né? Meio global repórter, a gente percebeu que tinha uma oportunidade de muito aprendizado para nós. Porque quando a gente sai de um curso de direito, a gente não aprende a empreender, a lidar, gerenciar, liderar, né? Estar à frente de um escritório. Então, a gente começou a aprender neste universo. E ali a gente estava para aprender sobre como essas empresas se desenvolviam para trabalhar de forma mais efetiva para elas e para que a gente pudesse agregar mais valor para elas, mas simultaneamente começou a vir um aprendizado muito forte para nós, né, enquanto Lorena, enquanto Robert, enquanto LO Advogados. E isso é que foi moldando a nossa visão de pensar como o fundador de uma startup. E o escritório é uma consultoria, é um escritório de advocacia, sem dúvida alguma, mas com uma mentalidade por trás de desafiar esse status quo, de entender onde a gente pode ser mais eficiente, quais são as estratégias mais utilizadas hoje em dia. E tem uma curiosidade que a gente foi estocar recentemente, é que nesses, sei lá, primeiros 7, 8 anos do escritório, a gente sempre foi nesses ambientes para aprender. E aí, hoje em dia, a gente é procurado por empresas de inovação, por startups, que falam, olha, vem cá aqui, vem nesse evento para contar como vocês fazem, porque vocês inspiram outros empreendedores de startup. E de ser chamado também para que as startups façam benchmark com a gente, né? E aí... Isso aconteceu ontem. A gente estava num evento com um cliente e ele me parou e falou assim, Robert, será que a gente pode na semana que vem bater um papo? Eu vou envolver o pessoal do meu RH para a gente falar como vocês fazem cultura, implementam isso no dia a dia do escritório, porque eu vejo aqui, porque às vezes ele vem e quando ele está em Belo Horizonte, ele trabalha lá da nossa base. Sim. E aí ele fala assim, eu vejo isso daqui, eu não tenho isso e eu quero entender como que isso acontece. Então, isso acontece. A gente mesmo, né? Várias vezes a gente troca figurinhas e às vezes coisas que vocês fazem muito bem, os desafios que vocês fazem com o time, coisas desse tipo. Aí a gente viu vocês fazendo, aí a gente pega a ideia e implementa também. Então, acho que realmente vocês saírem de um contexto, né, de formação jurídica, advogados, para, vamos implementar essa mentalidade de startup, mentalidade empresária que vai além, né? Mentalidade ainda mais ágil, enfim, de uma empresa ainda mais inovadora e ainda se tornam referência para as próprias startups. Então, acho que é um cenário muito interessante. Não sei, e é muito legal. Muito feliz quando me procuram e falam, parece que a gente está fazendo alguma coisa certa. E às vezes a gente fica assustado, mas como assim você? A gente estava olhando de fora, achando que a gente ia precisar fazer eu que ia te pedir sua ajuda, sei que tá pedindo a minha, mas acho muito interessante. Isso vem muito
do início do valor principal que fez a gente fundar o escritório. A Lorena até inventou uma frase uma época que era assim, a gente olha tudo que acontece no escritório de advocacia pra gente riscar da lista e não fazer. Então a gente começou o escritório assim, a gente quer saber o que os escritórios de advocacia fazem pra gente não fazer. Isso abriu um gap onde, tá bom, se eu não faço o que os escritórios de advocacia fazem, o que me atrai para que eu faça como uma empresa deve fazer? E a gente não foi buscar talvez uma teoria tradicional de administração, de como transformar o escritório numa empresa. A gente foi na prática, vendo as startups e muitas delas começando como a gente também estava começando, implementando e criando as coisas e criando cultura desde o início. Então aquilo virou a nossa referência. E um momento que a gente começou a fazer, deu o estalo de, cara, é isso. A gente tá no caminho certo. Esse é um caminho muito melhor do que o outro caminho pra gente, no caso, né? Agora, um ponto que a gente fala muito também é que, ao fazer isso, a gente escolhe todos os dias um caminho mais difícil. Todos os dias. Porque não é um caminho já trilhado, não é um caminho que eu falo, tá bom, esse é o próximo passo. Né? O que é o próximo passo da LO? Não me faça essa pergunta. Eu gosto de dizer que a gente aprende a ser do tamanho que a gente se tornou todos os dias. E novos desafios vêm, então a gente tem um delay onde a gente aprende a ser do tamanho que a gente se tornou. Muito então, legal. Nossa jornada tem ido muito nessa linha. E esses últimos anos, especialmente, têm sido anos de muita colheita de frutos. Acho que esse é um ponto relevante de falar também. Tem muita ansiedade, especialmente, né, quando a gente está iniciando um escritório de amanhã tem que dar certo, mês que vem tem que dar certo. Cara, eu diria assim que LO, os 5 primeiros anos foram anos de plantar muito, até hoje mas os 5 primeiros anos foram anos de plantar muito pro que a gente veio a colher nos 5 anos seguintes, né, e que segue colhendo. E atualmente a gente tem partido para mais estratégia, para o crescimento do negócio. A gente chegou num ponto hoje que eu tenho muito orgulho de sentir a autoridade que a gente já tem de mercado, mas isso é construído, isso não é do dia para a noite. E agora, nesse momento, a gente cada vez mais pensa em estratégia para esse crescimento, para escala junto com os nossos clientes, né? E é muito gostoso de ver que a gente cresceu junto com os nossos clientes também, né? A Freeló é um cliente que cresceu junto com a gente. E a gente tem clientes que estão com a gente há 8, 9 anos. Isso é muito legal, porque eles cresceram, a gente cresceu junto e simultaneamente novos clientes, o nosso cliente com novas oportunidades e novos desafios. E isso fez o escritório crescer, porque, poxa, lá no início do escritório a gente não tinha tributário, por exemplo. E no crescimento, nossos clientes começam a ter desafios tributários, então estrutura uma área tributária, né? Legal. Então esse é só um dos exemplos de tudo que foi acontecendo nesses últimos anos, a partir de cada decisão que a gente foi tomando no negócio, né? Para aprender a lidar com esse próximo passo. Mas é sempre um desafio pra gente. A gente nunca sabe 100% o que é o próximo passo. A gente... Mas uma virtude que a gente tem muito forte, que eu enxergo, é a humildade no aprendizado, que é algo que a gente fala muito da nossa cultura. Pra gente não tem isso de, eu já sei. Não, eu não vou nesse evento porque eu já sei disso. Eu não vou falar com fulano porque eu já sei tudo que ele sabe, né? De jeito nenhum. Eu aprendo com todo mundo, todos os dias, em todos os lugares, em qualquer momento que eu tô. E é uma filosofia que a gente tem pra gente seguir evoluindo. E isso nos permite colocar os pés no chão também e ter novas ideias o tempo todo, né? Nossa, adorei, gente. Duas coisas que me chamaram a atenção, assim, no que vocês trouxeram. Acho que primeiro ponto, né? O Robert trouxe isso de a gente não se espelhou, né, em outros modelos de escritório para criar a LO, né? A gente olhava para as empresas, para as startups, né? E o quanto isso é importante, porque às vezes a gente quer criar algo inovador olhando o que outras pessoas do nosso próprio nicho estão fazendo. Mas às vezes a inspiração, a forma que você quer inovar está em outro nicho, né? Então acho que isso me mostra o quanto é bom a gente conseguir pensar fora da caixa nesses momentos também, de não ficar buscando as referências nos mesmos lugares. Sim. E outro ponto que você trouxe, Lori, é o quanto o escritório foi crescendo à medida que os clientes foram crescendo também. E
Para mim, a estruturação, por exemplo, de uma nova área a partir de uma dor do cliente, acho que é um exemplo claro do quanto vocês também se comprometem a ter esse foco no cliente, né? A resolver uma dor do cliente. Então, acho que para os nossos ouvintes, eu gostaria de destacar esses 2 pontos, porque, olha, isso aqui não existia no escritório, mas a partir de uma necessidade do cliente, entendendo que eu quero atender a jornada desse cliente, eu me adapto e consequentemente, cresço também. Então, acho que é muito interessante também esse comprometimento de vocês com essa missão. Legal. Realmente, e no fim das contas, é exatamente isso que você trouxe. As coisas todas elas se encaixam porque a gente fixou um propósito que fazia total sentido pra gente. Que ele foi sendo moldado com o crescimento do LO. Então, hoje a gente diz que, né, o principal ponto da LO é que a gente se importa com os nossos clientes e nós cuidamos dos clientes. Então, independente do problema que o meu cliente tem, eu tenho que resolver. Às vezes eu não sei como resolver, às vezes aquilo não está na minha área, às vezes eu vou ter que buscar um profissional para trazer para ele, às vezes eu vou indicar, mas eu preciso cuidar do meu cliente. E isso faz com que em muitos momentos a gente crie novos produtos, novos modelos de negócio, entendendo como eu posso cuidar melhor do meu cliente e ter um ganha-ganha, porque se eu cuido dele, eu cresço, se eu cresço, eu faturo mais, se eu faturo mais, é exatamente o que a gente está buscando. Legal. Tem um ponto, assim, que é uma característica minha, Lorena, que eu sou muito empática. Sou uma pessoa extremamente empática. Tem um lado positivo e um lado negativo de ser uma pessoa empática, mas eu tento sempre puxar mais os lados positivos e lidar com os desafios. E ao ser uma pessoa muito empática, eu acabei desenvolvendo habilidades de leitura de pessoas, de leitura de ambientes. E a gente brinca muito que é o meu feeling, né? Com frequência, às vezes, para uma leitura de pessoas de ambiente, eu já olho para o Robert e já falo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E é muito por essa minha visão de tentar entender os detalhes. Às vezes a gente perde a oportunidade de entender nos detalhes onde tem algo muito legal pra gente trabalhar. Então, às vezes, a gente encontra com um cliente, né? E às vezes nos perguntam muito. A gente vai muito a eventos de inovação, de tecnologia, do meio. Acho que a gente já explicou um pouco do porquê que a gente frequenta esses eventos. Mas tem um ponto adicional que eu sempre me preocupo. De relacionamento. De encontrar os meus clientes num ambiente que não é no momento que eu marquei uma reunião com ele. Cara, no dia a dia, pra marcar uma reunião com o meu cliente, Júlia, como que eu consigo uma reunião com você? Cara, uma loucura, sabe? 1000 coisas acontecendo na Freeló. Se você não precisa realmente me falar de alguma questão jurídica, você não vai conseguir parar uma hora da sua agenda porque é prioridade, né? E eu faço a mesma coisa na gestão do meu escritório. Então, para mim, como uma parceira do negócio, eu tenho que aproveitar as oportunidades que em como elas existem. Então, quando a gente vai a um evento como esse, a gente normalmente encontra vários dos nossos clientes num momento em que eles já travaram a agenda deles para o evento, eles estão lá abertos para isso, e a gente pega nossos clientes para um café, a gente consegue, não é uma hora deles, às vezes a gente vai assistir palestras junto com eles e a gente fica do lado deles horas, vendo o que eles pensam, o que eles falam, o que eles acharam de um conteúdo. A gente tem ideias junto com eles, a gente sai do evento e vai jantar com eles, vai almoçar com eles, traça outros momentos a partir daquilo. Então, esse relacionamento mais próximo nos permite ter um conhecimento melhor e um feeling melhor do que ele precisa, de quais são os próximos passos, quais são as dores dele, onde eu posso ajudar. E eu costumo brincar que CRM não chama CRM à toa, né? Advogado hoje em dia já tem entendido que é um CRM, né? Mas o R é de relacionamento. E isso é esquecido. É muito comum enxergar como só mais um cliente. Uma coisa transacional, né? Que relacionamento, como se fosse uma mensagem, é o relacionamento. É isso. Então, entreguei o contrato. Pronto, Júlia, toma seu contrato. É só isso que você precisa. E não é. Tem muito mais aqui, né? Tem um alinhamento, tem direcionamentos, tem insights. E é por isso que na LO a gente costuma falar que nós somos... nossa expertise vai em 3 pilares. Jurídico, porque somos um escritório de advocacia, sem dúvida alguma, com altíssimo know-how nas principais áreas, mas também em business e em tecnologia.
E a gente escolheu esse caminho de aprender sobre negócios. Porque quando a gente entende sobre o negócio, eu consigo conversar com o meu cliente sobre o negócio dele, sobre o que ele precisa. E acabo trazendo vários insights para ele que, no fim das contas, são preventivos e evitam problemas jurídicos. E sobre tecnologia, porque nosso cliente fica muito mais aberto ao dialogar com a gente quando ele vê que a gente já entende do tema dele. Perfeito. E aí, para quem está nos ouvindo, às vezes pensa, tá, mas isso é muito específico para quem está na tecnologia. Isso serve para todas as áreas. Se você trabalha com direito agrário, entenda o seu cliente. Entenda onde ele frequenta, o que ele precisa, esteja com ele. Se você trabalha com direito bancário, você trabalha, sabe, assim, qualquer área, direito de família, né? A gente precisa entender o nosso cliente. Mas aí tem o lado de entender o cliente e voltar para o nosso lugar também. Porque nem sempre a gente vai poder fazer 200% que o cliente precisa, né? Porque às vezes pode ultrapassar o que nos cabe. A gente costuma ir um pouquinho além, realmente ultrapassar um pouco a barreira do que nos cabe, mas essa é uma escolha de negócio, essa é uma escolha da LO. Legal. Teve um cliente até que um dia falou pra gente, essa escolha de vocês é cara, né? De ter um NPS alto, de se preocupar tanto com o cliente. É uma escolha cara. A gente poderia lucrar mais se a gente não tivesse tanta essa preocupação. Bom, na teoria, né? Mas a gente escolheu com o propósito de negócio estar muito próximo dos nossos clientes e preocupar com esse relacionamento. Com essa jornada, né? E é muito gostoso porque vários dos nossos clientes se tornaram amigos. E então, essa caminhada ela é muito mais prazerosa. Enquanto empreendedor, é muito mais prazeroso para mim trabalhar com pessoas que estão nessa sinergia com a gente, que estão tendo esse tipo de troca com a gente, para não ser aquilo de, mais um dia de trabalho, né? Não, mais um dia de impacto. E é o que a gente fala muito na LO, toda oportunidade de contato com um cliente é a oportunidade de impacto para esse cliente. Então, seja lá para o que for, se é do meu financeiro falando com eles, se é do meu comercial falando com eles, se é de um advogado de alguma área específica falando com eles, a oportunidade de gerar impacto e de preocupar com esse relacionamento. Adorei. E assim, acho que a gente foi para um lado que eu queria muito perguntar para vocês, que até antes da gente começar aqui, eu tava alinhando a pauta com vocês e eu falei, eu acho que é incrível a forma que vocês têm essa mentalidade empresarial na advocacia. Aí o Robert até falou, eu acho que vai além da mentalidade empresarial. A gente tem uma mentalidade realmente de startup. E é muito diferente, né? É uma mentalidade de empresa tradicional, que é o que às vezes a gente sempre fala, né? Olha, é importante você, como advogado, ver esse negócio como uma empresa. É um dos mantras, né, que a Freeló traz desde o início do Lawyer to Lawyer, lá em 2019. Mas aí o Robert trouxe, não, aqui a gente vai um passo além, a gente pensa como startup, que é bem diferente de uma empresa tradicional. E aí eu queria aproveitar esse gancho, né, a gente já pincelou alguns pontos, mas para perguntar, assim, como esse pensamento de startup reflete no dia a dia de vocês e na cultura de vocês, que acredito que são temas que estão conectados. A gente até já começou a falar de algumas coisas que vocês valorizam, escolhas que vocês fizeram ao longo do caminho em prol dessa cultura, mas acho que seria interessante trazer isso para os nossos ouvintes, para eles entenderem como foi essa escolha intencional da cultura, como que vocês fizeram isso. Eu acho que muitas vezes os escritórios também têm aquela forma de fazer cultura, missão, visão, valores, mas será que aqueles valores realmente são aplicados no dia a dia? Na maior parte das vezes é só uma coisa que fica na parede, mas que não reflete realmente no dia a dia. Então, eu queria linkar essa mentalidade startupeira, digamos assim, com a cultura e o dia a dia de vocês. Legal demais. Esse é um ponto que eu particularmente gosto Adoro, né, Rô? Adoro falar sobre isso, então me segura qualquer coisa. Mas nem tudo foi tão intencional. Né? Ouvindo até a Lorena falar, né, um pouquinho aqui, a gente começa a perceber o quanto, por exemplo, né, um dos pontos fortes da cultura do LO que vai além e chega nos clientes é o cuidado que a gente tem com o cliente. Mas esse cuidado ele nasce de como os clientes começaram a chegar no LO, os clientes de tecnologia, de startup. Muitas das vezes os nossos primeiros clientes startups, tanto a gente estava crescendo e pegando na mão deles, como eles também. Então existia uma
uma visão minha e da Lorena ali de preocupação com aquela empresa, de fazer de tudo para tentar ajudar a fazer dar certo. Então, às vezes, a gente dava uma opinião a mais do que a jurídica. E isso foi criando uma dinâmica dentro do escritório que os novos clientes também a gente já sabia fazer daquele jeito. Então, a gente foi seguindo, tendo esse relacionamento muito próximo de preocupação. Eu às vezes falo pro time que a gente se preocupa às vezes mais com a empresa dos clientes do que os próprios clientes. Às vezes acontece alguma coisa e a gente tá desesperado, meu Deus, como é que a gente vai resolver isso? E o cliente tá tranquilo, ele não tá nem aí. Principalmente startupeiro, né? Às vezes eles não tem muito, tem um sangue mais frio, né? Então eu acredito que as coisas elas foram surgindo, mas a gente sempre foi proativo para olhar para aquilo e dar significado para aquilo. Então, quando a gente começou a beber da fonte das startups, né, e ler sobre isso, entender como as coisas funcionam, e funcionam até em empresas gigantescas que cresceram fora do Brasil também, a gente começou a entender o quanto não adianta você ter procedimento, processo, você ter um monte de coisa, se no fim das contas a cultura vai fazer o seu time performar muito melhor. A cultura é o que vai fazer você entregar mais com menos ou menos com mais. E normalmente... E aí, vocês a princípio foram para essa linha de investigar mais startups, investigar essa cultura de startups, né? Buscaram referências, primeiro para entender os clientes. E aí que vocês começaram a havia aplicar... a oportunidade de que aquilo também podia funcionar. O foco no cliente foi tão grande que... Num primeiro momento, a nossa visão era assim, não sei se um escritório, uma consultoria, um escritório de advocacia, ali tem um produto escalável. Então, por um momento, nós tínhamos até medo de crescer. A gente falava assim, pô, a gente não pode perder a qualidade, esse contato com o cliente, porque a gente não via como encaixar isso. Então, esse contato próximo com os clientes, entender como as coisas funcionavam, foi abrindo os nossos olhos, e a gente começou a ler, estudar, entender como as coisas funcionam e como fazer isso internamente. E fazer dos nossos valores, coisas que a gente já via funcionando e as empresas gostando e a gente gerando valor ali, como que a gente podia tornar isso mesmo uma prática dentro do LO e fazer disso uma coisa que era talvez a parte mais importante do nosso modelo de gestão dentro da LO. Então foi muito isso, a gente foi aprendendo, bebendo da fonte e trazendo aquilo. Mas nem tudo foi intencional e as coisas foram surgindo a partir de outras. Então a gente tem muito cuidado com os clientes. Não adianta nada eu ter cuidado com os clientes se eu não cuidar do meu time. Então, um ponto de cultura se tornou a parte empática, a parte de cuidado do time. Isso vai mudando efetivamente como ponto, mas a parte de cuidado. Nós, fundamos o escritório e crescemos sem ter ninguém para perguntar, sem entender. Nós tivemos que buscar, ir atrás, se desenvolver, se tornar um profissional capacitado e se ajudar. Então, o feedback mútuo, a ajuda mútua que começou entre eu e a Lorena, depois chega a Mari, depois vão chegando as outras pessoas, isso, desde o início do escritório, era muito forte. Então, o feedback, a cultura de desenvolvimento interna do time, virou ponto-chave da cultura. E outros pontos eram pontos que nós olhávamos para o que a gente precisa entregar como produto, o que precisa fazer parte da nossa cultura e dos nossos valores. E a gente foi intencionalmente trabalhando isso e descobrindo aos poucos com os clientes e às vezes, pesquisando, entendendo, mas agindo de forma intencional, o que a gente precisa fazer no dia a dia para a gente fazer com que essa cultura realmente seja forte. Então, por muito tempo, nós tivemos muito pouco processo e procedimento e muito mais cultura implementada no escritório e fluiu super bem. Óbvio que você vai se tornando de um determinado tamanho que você precisa ter as coisas escritas e tudo. E isso também é parte da cultura do LO. Então, a gente tem tudo muito bem organizado internamente. Então, isso também foi sendo implementado a partir da cultura. Então, respondendo um pouco a sua pergunta, não foi totalmente intencional, mas a gente sempre estava olhando para aquilo, porque quando a gente olhava para os nossos clientes, isso era muito importante. Toda startup se preocupa com cultura. E começamos a entender, cultura é uma coisa que ela vai existir de qualquer forma. Ou você é intencional em definir sua cultura e trabalhar nela, ou ela vai se definir sozinha. E se você não definir ela, ela vai ir para um rumo onde vai chegar um momento que você não faz a menor ideia de como as pessoas entendem as coisas dentro do negócio, né? Sim. E falando sobre isso, acho que é um ponto super relevante de compartilhar também que
eu tenho reparado, até em diálogo com muitos colegas que estão à frente de escritórios de advocacia e de outras empresas, é que esse acaba sendo um erro muito grande. Se a gente não é intencional no que a gente faz e acaba sendo mais passivo ao liderar, a gente vai acabar sendo liderado e direcionado por outras pessoas e por questões alheias ao negócio, externas. E isso é que pode te levar para um momento que, às vezes, né, eu vejo muitos empreendedores passando do desafio de eu estou num negócio que eu não reconheço, que eu não vejo, né, o meu propósito, que eu não estou feliz. Então, retomar essas rédeas é importante, né? É difícil, é extremamente difícil. Às vezes você precisa demitir seu time quase todo para retomar uma cultura, por exemplo. Isso é uma coisa muito triste, né? Mas a cultura é o que fez, por exemplo, a gente, em determinado momento, ir numa decisão de dispensar determinados tipos de clientes e começar de novo. Porque no fim das contas, a cultura ela só existe na prática, né? E como você disse, só não tá lá na parede quando você abre mão de algo que seria bom para você financeiramente em troca do seu valor cultural. E nós já tivemos vários momentos na LO... Porque se a gente não toma essas decisões difíceis, a cultura não serve de nada no fim, né? Exato. O que adianta você dizer que você valoriza o seu time e cuida do seu time, se na hora que o seu cliente está sendo escroto, às vezes machista com o seu time, você não demite ele? Qual que é a resposta que você está dando pro seu time? É que aquilo só tá na parede. Então, várias vezes nós tivemos esse ponto. Então, às vezes, de um colaborador que performava muito, assim, e a gente precisava muito daquela pessoa, e essa pessoa mentiu. Mentira é inaceitável dentro da LO. Isso, assim, é uma base. É um valor que vem, não só, é uma coisa básica, né? Então, não importa se foi só uma vez, não importa, infelizmente... Você rompeu com um compromisso, um acordo que ele é essencial dentro do LO. Sim. E aí a gente tem que cortar na carne de verdade e passar essa mensagem pro time. Olha, infelizmente, o fulano performa muito, é um profissional incrível, vai com certeza performar em outro lugar, mas, né, por cultura, as coisas não funcionam. Então, o que eu vejo acontecer, principalmente no mercado jurídico, é isso, né? Acho que em todo lugar isso acontece. Mas é muito fácil você falar de cultura, a gente tá aqui num papo contando, ter um manual de cultura, escrever várias coisas, se na prática aquilo realmente, no momento que é testada a sua cultura, você vai pro lado do ganho financeiro. Vai pegar um contrato, por exemplo, que não deveria está sendo aceito, mas que ele é muito bom financeiramente, vai para um caminho de crescimento que às vezes é um caminho que está ferindo seus pontos, né, seus valores principais ali. Então, em muitos momentos a gente cresceu em velocidade menor ou nós tivemos alguma dificuldade de dar 3, 4 passos atrás, exatamente porque quando a gente olhava para nossa cultura, não precisava nem responder. Algumas coisas dentro da LO, a gente não precisa nem de discutir e responder. Às vezes a gente marca uma reunião, os sócios, não, vamos tomar aquela decisão. Quando a gente senta, a gente fala assim, né, nem precisava estar aqui, né? A gente já sabe essa resposta, né? A gente já sabe qual é a resposta, porque é isso, já tá definido a resposta. A gente só não aceitou ainda, porque às vezes tem uma oportunidade muito boa. Às vezes os olhos estão brilhando ali. Prática, né? É desafiador. Aí às vezes a gente se pega nessa incoerência mesmo. Tem um curso, né, de gestão estratégica do Amana aqui, que ele tem um baralho muito legal, que é dos custos invisíveis, que a gente tem nas empresas e nos escritórios também. Aí tem um que é o custo invisível da lacuna entre o discurso e a prática, que é o mais desafiador, né? Assim, pelo menos é bem desafiador para mim. Então, é você falar que valoriza uma coisa, mas na hora de desligar alguém ou na hora de falar um não, você não conseguir. E aí isso enfraquece e cria essa lacuna entre o que você diz e o que você faz na prática, né? Um desafio que a gente passa, né, com frequência, e a cultura ela é sempre a resposta no fim das contas, é que nem sempre o advogado, a advogada que está no mercado tradicional, às vezes muito qualificado, uma pessoa muito experiente, quando chega no ambiente do LO, essa visão, por exemplo, do cuidado com o cliente, de às vezes carregar água na peneira, as pessoas elas ficam incrédulas, elas falam assim, não, mas isso não é obrigação nossa, não, mas a gente não deveria estar fazendo isso. E às vezes uma pessoa extremamente qualificada está ali, e no fim das contas a gente precisa demitir essa pessoa porque não tem como ensinar ela a se importar com isso.
Isso Isso é a até a gente já Cristina... aprendeu as duras penas. A Cristina Junqueira Eu fala adoro. isso muito, né, do Nubank. Eu não consigo ensinar as pessoas a se importar com o que a gente se importa. E não é se importar com alguma coisa específica, é se importar com o que a gente se importa. Então, esse é o primeiro passo para as pessoas estarem aculturadas. Ela tem que olhar para os seus valores, olhar no LO, né? Basicamente, a gente se importa muito com o cliente. A gente se preocupa às vezes mais com a empresa do cliente do que ele mesmo. E com a saúde dele, às vezes. E se a pessoa sentou ali na cadeira para trabalhar, para fazer alguma coisa de societário, de qualquer coisa, se ela não consegue olhar através daquele contrato e se importar com a pessoa que está ali atrás, não vai funcionar dentro do LO. E quando a gente vai tomar essa decisão, não adianta a gente analisar os números. Poxa, entrega muito, performa bem, vai além da conta, vai, mas o principal, infelizmente, não tá ali. Não chegou. E acho que tem 2 pontos interessantes dentro dessa conversa. Um primeiro é que quando a gente conseguiu atingir o objetivo de sair de férias de verdade, se desligar do escritório, essa é uma conquista que a gente tem que celebrar enquanto gestor, né? Com certeza. A primeira vez acho que foi no nosso 6º ou 7º ano, né? Que a gente tirou, inclusive, longos 12 dias e que a gente realmente desligou, 100%, digo, porque normalmente saímos de férias, mas sem desligar. E quando a gente saiu de férias a primeira vez esse período, foi engraçado que o time, inclusive, a gente se comunica pelo Discord internamente, né? A gente pode contar um pouco mais sobre isso depois. Ótimo. Mas o time criou um canal e eles colocaram o nome do canal, assim, o que precisamos contar para Lorena e Robert quando voltarem. Aí, coisas que foram acontecendo enquanto a gente estava fora e como eles lidaram e resolveram. Que ótimo. Quando a gente foi lendo as coisas, eles passaram por várias situações, assim, os perrengues, né? Perrengues chiques ali do dia a dia. E como eles resolveram. E sempre eles tinham respostas relacionadas à cultura. Que ótimo. Então, aqui a gente tem que preocupar com a excelência. Então, o caminho de resolver é esse. Aqui a gente tem que preocupar em deixar isso claro para o cliente, senão depois a gente vai ter frustração. Então, a gente tem que ser transparente e franco. E, no fim das contas, todos eram pontos de cultura da LO que talvez nem eles tocaram, porque a cultura real é essa, é a cultura prática e não o que tá só escrito. Amém. E aí, quando a gente voltou de férias, viu isso, esse virou um mantra pra mim agora. Toda vez que a gente vai estar fora do escritório, seja por férias ou por eventos que a gente vai ficar fora, eu sempre mando uma mensagem pro meu time escrita e falo, pessoal, qualquer coisa que acontecer, lembrem, a resposta tá na nossa cultura. Adorei. E eles sempre pensam assim. Qualquer coisa que acontece. Pessoal, para pensar na cultura, né? Um já cutuca o outro e realmente, a resposta tá aqui, a resposta tá ali. E isso é muito gostoso. Isso mostra como realmente as coisas estão seguindo assim. E um outro ponto é que essa cultura, ela tem que ser estruturada, pensada, lembrando que cultura é um conceito que está em constante evolução. Às vezes as pessoas pensam, tá bom, então eu vou pagar uma consultoria, vou escrever a minha cultura, vou ouvir meu time, então vai até fazer um script legalzinho, e 20 anos depois quer estar praticando a mesma coisa, né? E aí eu tenho um ponto de exemplo muito legal, acho que para ficar bem prático isso. Quando a LO começou, a gente falou que a gente queria desafiar como as coisas aconteciam no mercado. E aí a gente tinha um ponto de cultura que a gente começou a falar que a gente tem liberdade. A gente tem liberdade. Né? Você entrega, faz o que você tem que fazer, mas você tem liberdade. Eu não quero microgerenciar ninguém porque é 8 ou 8 e 5. Eu quero saber se a atividade foi feita, se o impacto no cliente chegou. E foi liberdade. Só que quando a gente começou a chegar ali em 8 pessoas, 10 talvez, liberdade já não começou a ficar claro. Tivemos problema com isso também. Aí a gente pensou, peraí, não é liberdade, gente, é liberdade com responsabilidade. Então, a gente começou a dar feedback de liberdade com responsabilidade, e aí o ponto de cultura escrito virou liberdade com responsabilidade. E aí, em determinado momento, a gente tem até, né, uma situação que a gente vivenciou no escritório, que a gente tinha um videogame lá, uma área de games no escritório, bem inspirada em startup, né? E aí começou a acontecer de um colaborador específico, que ele chegava, então ele já chegava 10, 11 horas da manhã para trabalhar, e aí ele ia almoçar, voltava e ficava 2 horas jogando videogame. E aí a gente, não, peraí, né? Isso aqui não é... A gente começou até uma frase que virou brincadeira, assim, pra nós, mas que serve até pra dar feedback, que a gente fala, LO não é a Disney, né? LO parece, mas não é. A gente tem muita responsabilidade e muita seriedade no nosso trabalho. Então a gente falou, peraí,
responsabilidade com liberdade. Então, hoje, no nosso manual de cultura, esse ponto de cultura, em 10 anos, ele passou de liberdade para liberdade com responsabilidade, e agora responsabilidade com liberdade. Né? E a gente foi aprendendo a ser o tamanho que é, como o Robert mencionou. Então, hoje, num time de cerca de 25 pessoas, a gente já fala até de uma forma muito mais dura da responsabilidade. A liberdade é o que existe ali colateralmente. É a prática. É a prática. Ele já tem liberdade. Ele já tem liberdade. Mas lembra, a responsabilidade é a regra das entregas, do impacto que a gente precisa ter, né? Então, são desafios que a gente vai aprendendo ali ao gerir. Isso é uma coisa legal da cultura, assim. Alguns pontos da nossa cultura, a Lorena mencionou isso, mas fizeram a gente ter a vida ser um pouco mais difícil. Então, é sempre um choque quando a gente está no processo de contratação de um advogado, quando na etapa, em algumas etapas, eles vão lá presencialmente. E aí, só de entrar na base, as pessoas já ficam sem entender muito bem, porque é completamente diferente. Parece que você está entrando Primeiro numa não startup. É escritório, é base. Exato. Começa por aí. Parece que você está entrando numa startup mesmo, né? As pessoas têm liberdade, por exemplo, né? Nós trabalhamos com quase 90% do time no regime híbrido, 3 vezes por semana. Eles escolhem os 3 vezes que eles vão por semana. Se eles não forem um dia, eles podem compensar na semana seguinte. Não existe horário fixo de trabalho, né? A gente tem a nossa gestão de projetos no ClickUp, então tem datas, tem controller para acompanhar tudo. Depois eu queria falar disso, que eu acho que é legal. Então tem toda a estrutura para que as entregas aconteçam. Então, eles possuem essa liberdade, inclusive, de marcar um compromisso no horário comercial. Só que se eles são responsáveis, se aparecer uma reunião, uma agenda com o cliente, ele vai ter que desmarcar aquele compromisso e colocar o cliente como priorização. Mas é possível. Às vezes você está numa semana que você está só com entregas, que não vai ter reunião, então você pode, sei lá, ir na academia durante a tarde e se organizar para entregar um pouco mais tarde. Então, existe essa liberdade. Mas muita gente, às vezes, entra e não entende essa visão. E, às vezes, se aproveita, né, de uns pontos. Eu tenho falado muito que passa batido, mas não despercebido as coisas, né? Porque é exatamente isso. No fim das contas, tá todo mundo vendo o que tá acontecendo. E o legal da cultura é isso. As pessoas se cobram. Às vezes, quando chega pra gente, pra mim, pra Lorena, pra Mariana, aquela pessoa ela já recebeu vários feedbacks. As pessoas já chegam assim, olha, já falei várias vezes, não tá legal, tá acontecendo isso. Então, antes da gente chegar pra ter essa visão e agir, as pessoas já deram já se autorregularam ali, porque tem alguém, né, exagerando na liberdade ali, tá me deixando na mão. Outra coisa que eu sempre falo se tem alguém aproveitando de alguma coisa para não trabalhar, tem alguém trabalhando mais. Então, essa autorregulação também faz bem para vocês, né? Se autorregulem mesmo, porque é isso. Então, às vezes, a gente tem esses desafios, porque nem sempre as pessoas entendem a visão da cultura e usam ela de forma errada. E aí é o momento onde elas são expurgadas mesmo do escritório, porque muitas das vezes a gente nem demite. São tantos feedbacks, a pessoa... Porque nada passa batido. Algo aconteceu, as pessoas chamam e dão feedback. A gente chama e dá o feedback. Sim. Então, a pessoa que tá nesse ritmo de estar querendo aproveitar, ela não vai ficar querendo tomar porrada, 2, 3 porradas todos os dias ali. Então ela fala assim, pô, que é muito legal, mas eu tô cansado de ficar ouvindo as pessoas me enchendo o saco e acabam pedindo pra sair, sabe? Porque então elas são expurgadas. O que é o feedback e a oportunidade de melhoria, né? A gente costuma falar que o feedback é um presente. E se a pessoa não recebe bem esse presente para saber como impulsionar o próprio desenvolvimento, a própria jornada, ela vai considerar que é um puxão de orelha, que é encher o saco. E aí não é lugar pra ela. Não é lugar pra ela. Legal. E acho que outra coisa legal de contar nesses 10 anos que aconteceram é que logo ali, eu acho que no 4º, 5º ano do escritório, que a gente começou a contratar mais pessoas, acho que 5º, 6º, na verdade, a gente criou um SWOT de cultura. E foi uma inspiração de um cliente, inclusive, também. E o objetivo foi reunir os sócios e quem tinha mais tempo de escritório. Então, eu, o Robert, Mariana, que depois se tornou sócia, inclusive, e a Angélica, que é uma colaboradora que tem mais tempo com a gente. E a gente começou a atuar ali numa preocupação de... Estão entrando mais pessoas, a cultura é o mais forte, precisa ser mantido, pra gente não perder isso aqui no crescimento. E foi muito importante esse SWOT tem sido, mas recentemente, agora, né, 9º pro 10º ano do escritório,
a gente deu um outro salto de crescimento que entraram 8 pessoas novas de uma só vez e para nós isso foi muito grande. E naquele momento a gente falou, mas agora não é só cultura, é integração também. Porque tem pessoas novas recebendo pessoas novas e lidando diretamente. Então a gente, inclusive, parou, conversou e transformou o SWOT de cultura para SWOT de cultura e integração. Ótimo. E aí a gente não quis só pessoas que têm muito tempo de LO. A gente quis trazer quem tem pouco tempo de LO. Então, pessoas que tinham 2 meses, 3 meses de LO entraram nesse SWOT. Mas pessoas que a gente viu que estavam com um fit cultural caminhando e de uma forma legal. E trouxemos para esse SWOT. Então, a gente coloca o próprio time nessa posição de ser o guardião, de estar atento, de conscientizar. Porque se essa liberdade existe no fim das contas, ela existe porque a gente está agindo da forma correta, porque as entregas estão acontecendo, a excelência segue, porque os projetos estão ali em alto nível, e a gente precisa cuidar de tudo isso para a gente manter essa liberdade. Então, no fim das contas, a gente vai parar no caminho tradicional de microgerenciar, de tirar a liberdade, de, né, enfim, e que não é o que a gente acredita enquanto fundadores. Adorei, gente. E até nesse contexto, acho que é legal trazer esse ponto do quanto a cultura faz parte da estratégia, né? No final das contas, a cultura é como nós nos comportamos para entregar essa visão, esse propósito, essa missão. Então, acho que essa visão, esse insight de vocês que, olha, isso aqui é inegociável, faz parte da nossa estratégia fazer o melhor para o cliente. Então, quem não tem essa mentalidade, eu não posso ensinar a se importar, né? Então, acho que essa visão, ela é muito importante e adorei também que a Lori já trouxe dicas práticas desse ritual que faz com que as pessoas estejam alinhadas ali, os guardiões da cultura. E aí, me veio essa curiosidade, porque vocês falaram sobre a responsabilidade com liberdade. E aí eu queria enganchar num tema que é como vocês executam essa estratégia no dia a dia, né? Assim, quais ferramentas vocês usam, quais rituais, e o que permite que vocês tenham essa cultura de responsabilidade, mas com essa liberdade, que eu acho que é uma coisa menos usual também em escritórios de advocacia tradicional e mais usuais em empresas de tech, né? Enfim. Legal. Porque existem algumas estruturas e estratégias internas que têm leves diferenças. Então, nós temos o nosso produto, que é a entrega da consultoria jurídica no fim das contas e da assessoria. E existe toda uma rotina, ritual e procedimentos em volta disso, né? Que estão conectados com a cultura e para a cultura ser aplicada na entrega do produto. Mas também nós temos o nosso time Orion, que a gente chama, que eu gosto de dizer que é o time que presta serviço para o próprio escritório. Ele trabalha para o próprio LO, que é o marketing comercial, financeiro, administrativo. E ali tem uma rotina, um ritual específico que é feito para esses procedimentos do administrativo, do comercial rodarem, que também tem muita cultura e estratégia envolvida em cada detalhe. E a gente tem uma preocupação muito grande para que tudo flua bem, no que a gente foi aprender também lá com empresas de inovação, com startups anos atrás, de metodologias ágeis, né? Legal. A gente viu que a gente precisava ser organizado. Eu e o Robert já sempre fomos pessoas muito organizadas, mas a gente foi aprender melhor com esses processos e procedimentos e com metodologias validadas. Então, a gente foi estudar sobre metodologias ágeis e encontramos o que para LO funcionou como o melhor dos mundos, e cada metodologia pode funcionar melhor em um lugar. Que é um mix, na verdade. Que é um mix, que é o Scrum-Ban, né? O Scrum-Ban é a mistura do Scrum com Kanban. E nessa metodologia, a gente conseguiu se organizar bem e a gente escolheu, né? A gente começou com o Trello e depois a gente evoluiu para o ClickUp. A gente escolheu uma ferramenta que é o ClickUp hoje, que é altamente personalizável. Sim. E que a gente adaptou a todas as necessidades da LO e de cada uma dessas áreas, de cada um dos nossos times. Então, de curiosidade, o Robert citou que a gente tem o time Orion, né? Internamente no endomarketing, e que toca muito na cultura. A gente se organiza entre os times Orion, Falcon Heavy, Starship, então é uma comunicação do espaço, né? Legal. Vem muito da inspiração de foguete, enfim, do meio de startup. E para que esses times se organizassem bem, a gente, dentro dessa metodologia,
foi se organizando com sprints de trabalho, com prazos e com pares para atuação. Isso é algo também que eu só fui me tocar recentemente, inclusive, que não é algo comum no escritório de advocacia, né? Escritório de advocacia normalmente trabalha... Uma esteira. E trabalha de forma individual. São muito muitos lobos cada um solitários e lobas solitárias. E aí seu coordenador geralmente que revisa, né? O gerente da normalmente área. é uma escala. Você tem um júnior ou um estagiário que executa, alguém um pouco mais sênior revisa e depois isso vai pro coordenador da área. Isso normalmente só escala e não tem um trabalho conjunto real de aprendizado, né? Tanto que normalmente quando um advogado mais pleno, sênior, entra na LO, ele sente um impacto, porque normalmente ele chega até, assim, de certa forma, egocêntrico. Com muita frequência, porque ele tá preocupado com o dele. E a gente fala, opa, peraí. Ele normalmente sabe fazer. Ele sabe fazer, mas a gente fala, opa, peraí, calma. Não é só sobre você, é sobre o seu par também aprender, é sobre uma evolução e é sobre uma entrega melhor para o cliente. Poxa, tiveram casos no escritório que um estagiário trouxe uma sugestão de uma estratégia incrível. E isso só aconteceu porque a gente trabalha em pares realmente, né? Alguém executando, alguém trabalhando em conjunto e direcionando, e aí tem uma revisão que volta para o executor trabalhar e atuar em conjunto, e isso dentro da nossa sprint ali, que normalmente é de 7 dias. Então, essa estrutura de trabalho em conjunto, ela vem muito também da cultura, no fim das contas, a colaboração, que é muito forte para nós, o colaborar e jogar junto, o desenvolvimento. Então, essas ferramentas dentro dessa metodologia, né, e tudo que a gente foi estruturando, é que permite que cada uma das áreas consigam ter a cultura trabalhada de forma contínua, ter um impulsionamento conjunto, isso ir sendo repassado para as demais pessoas. É um desafio muito grande. E o fit cultural na LO é um dos desafios dos maiores que a gente tem, né? É dos maiores, porque o fit cultural, ele tá em tudo. Então, a Lorena tava falando um pouquinho mais sobre o nosso procedimento, e tudo dentro do nosso procedimento de entrega para o cliente tem algum ponto de cultura envolvida. Então, por que a gente trabalha em pares? Por que eu não quero que um estagiário faça, depois um advogado revise, ou um advogado júnior revise, depois faça um pleno revise e o sênior entregue? Porque eu não quero que essas pessoas trabalhem sozinhas. Eu quero que no momento onde a demanda chega, que o estagiário ele possa trabalhar junto com um advogado. Então, que eles possam sentar e discutir juntos a demanda, a estratégia. E ser impulsionado, né? Assim que ele vai aprender. Muito então, bom. O estagiário tem que ter a liberdade para poder bater um papo com aquele advogado e entender assim, qual que é a estratégia? Por quê? Por que a gente vai por esse caminho? O que eu devo pesquisar? Então, de uma visão do advogado estar mais próximo de quem ele está trabalhando. E isso pode acontecer entre pares também. Então, podem ter 2 ou 2 advogadas trabalhando juntos. E eles vão se desenvolver e trabalhar juntos. E, no fim das contas, toda a estrutura, desde a delegação da tarefa, de não fazer o cliente entregar a demanda por um caminho. Então, o cliente ele pode solicitar a demanda de vários caminhos, ou muitas das vezes a gente puxa essa demanda com os clientes, então a gente tem uma estrutura de ter backlogs, de entender o cliente e já uma coisa que eu acho até interessante, a reunião que vocês fazem também, né, periodicamente. Gente, aconteceu alguma coisa que vocês esqueceram de contar, porque eu acho que é natural a gente pode também. passar um pouquinho sobre todos esses rituais que acontecem, porque realmente eu não vejo isso acontecer, né, com outras consultorias jurídicas. E o relacionamento com o cliente, principalmente o cliente recorrente, ele começa com uma reunião, um kickoff, uma reunião de onboarding que a gente chama. Dentro dessa reunião de onboarding, já vem um briefing do comercial que fez a venda para aquele cliente, porque lá no comercial a gente também se importa, então a gente explora bastante com o cliente quais são as dores, quais são as demandas que estão ali, reativas dentro do negócio, né, reprimidas, na verdade. Isso já chega para quem vai participar pro time e a gente define quem vai pro onboard. Então, a demanda reprimida é tributário, ele tá com algum problema, é societário. Esses advogados vão estar na reunião de onboarding, junto com o facilitador, que também é um advogado. Ali na reunião de onboarding, a gente vai aprofundar em tudo do negócio. História das pessoas, perfil das pessoas dentro da empresa, quem vai ser atendido, quais são as dores, dificuldades, demanda, tamanho da empresa, tudo, assim. É uma reunião de quase 2 horas, onde a gente pega tudo, gera um registro enorme que vai para um documento dentro do ClickUp, preso ao onboard de gestão de clientes, onde aquele contexto está ali. Depois que esse contexto inicia,
qualquer outro contexto que os advogados têm durante a história do cliente, ele coloca lá nesse documento. Legal. Porque vai gerando um histórico e contexto do cliente. Porque para a gente cuidar do cliente, a gente tem que conhecer ele. Então, essa é a base. A partir da reunião de onboarding, a gente traça prioridade com os clientes, distribui as atividades iniciais e cria um backlog que um dos advogados que estava na reunião vai acompanhar esse backlog para sempre agora do cliente. E aí, para acompanhar esse backlog, a gente tem as nossas reuniões de checkpoints. Eu gosto de dizer que a gente tem 2 CS hoje dentro do escritório. O técnico, que é o advogado, ou advogada que está ali acompanhando o cliente, e o CS do contrato, que é aquele CS que quer saber os feedbacks, como está o produto, como está a entrega, como estão as coisas sobre o contrato. Então, o advogado ele faz checkpoints a depender de como o cliente gosta daquele checkpoint. Tem cliente que faz mensal, tem cliente que faz trimestral, tem cliente que faz semanal, quinzenal. Então, depende muito de como o cliente lida e do perfil que lida com a gente identifica já na reunião de onboarding. E aí, a gente está sempre acompanhando e a advogada ou o advogado que está com o checkpoint, né, com o acompanhamento do backlog, ela se prepara, estuda antes, confere as últimas demandas, confere tudo e vai para aquela reunião para entender melhor com os clientes, com você também, para entender como estão as coisas. O negócio mudou de rumo, vocês tomaram alguma decisão que mudou alguma coisa e tal, pra gente ir puxando as demandas e ser o básico que a gente diz que entrega, que é ser preventivo, né? Que é até um pouco diferente do que normalmente as empresas fazem. E das atividades internamente, a gente não limita o cliente, ele pode solicitar demanda, às vezes numa reunião, às vezes por e-mail, por WhatsApp. De onde essa demanda é recebida, a gente tem um formulário que vai para um board do ClickUp. Então, quem recebe essa demanda preenche um formulário com as principais coisas da demanda. Nossa, isso vai para um board do ClickUp, que hoje tem um bot que delega de forma automática. Que é o Léo Armstrong. Ele usa... Já teve cliente que achou que era real. Já, tem cliente que achou que era real. Mas o Léo Armstrong, ele usa, inclusive, hoje inteligência artificial para escolher quem vai, né, estar naquela demanda conforme as atividades que a pessoa já tem na sprint, a complexidade daquelas atividades, qual que é a área, ele já escolhe aquilo e automaticamente já cria uma task lá no nosso board da sprint para as pessoas que estão na atividade. E o acompanhamento é feito pela controller, que é a Mari, que é a nossa sócia, que ela acompanha nas dailies operacionais e na nossa weekly, que acontece na segunda-feira. Então, a gente faz a organização da sprint na segunda e de terça a sexta a gente faz as dailies todos os dias de manhã com os 2 times para ir acompanhando as demandas, as novas entregas, as urgências e entregando as demandas que são da semana. Isso falando do operacional, né? Mas assim, acho que é legal contar que segunda-feira é um dia muito interno, especialmente para nós, gestores, porque segunda-feira a gente faz as weeklies com todas as áreas. Então, o Robert faz com a área de tecnologia, Robert hoje faz com a área administrativa e financeira, eu faço com marketing, com comercial. A gente tem uma weekly de 30 minutinhos com todo o time também, para não ter uma separação entre áreas. Faz um all hands. E as weeklies, que hoje é a Mari, nossa sócia, está à frente do time operacional jurídico, é o Falcon Heavy Starship. Então, assim, a gente preocupa muito com isso. E depois, ao longo da semana, a gente tem as dailies por área e cada um toca e tá ali à frente. E a daily é 15 minutinhos, no máximo meia hora para alguns casos. A do operacional mas a ideia vai um pouquinho além, porque tem mais pessoas no time. Mas... Exato, mas as demais áreas, normalmente, a gente faz em 15 minutinhos. E é o suficiente para tirar impedimento, para trazer clareza pro dia e ter o direcionamento mesmo ali para o que cada área vai fazer e para o que cada um vai fazer, né? Então, acho que assim, esse é um resumo de como a gente se organiza. Entregar a estratégia, a cultura, né? Exatamente, para tentar amarrar tudo no fim das contas, né? Para se propor a entregar o que de fato tá no nosso propósito. Ai, gente, amei. A gente vai ter que começar a caminhar pro fim e eu tô com o coração apertado porque assim, a cada tema eu falo, isso podia ser um tema sozinho, né, que a gente ia ter horas e horas para falar, mas pra gente iniciar o fim, eu queria que vocês trouxessem um pouco, que eu acho que é uma coisa super legal assim, e que faz parte da estratégia, mas também da cultura de vocês, enfim, sobre essa contribuição para a comunidade, né, de startups de BH, enfim, e também como vocês
exercem, né, um papel como mentores, né, de eventos, de eventos de competição, de startups e tudo mais, e também a Lori também como professora. Então, como que vocês veem isso hoje, dentro desse contexto do LO e dentro desse propósito de vocês no escritório, como que isso tudo se amarra? Deixa eu só. Eu vou deixar a Lorena falar mais sobre isso, porque é impressionante como que o nome dela ecoa dentro do ecossistema. Às vezes as pessoas nem acham que ela é advogada, até porque hoje, né, é muito mais CEO, muito mais estratégia do que advogada. Mas no início, assim, quando a gente começou a ir para esse caminho, foi o que a Lorena disse, a gente foi ali para aprender. E esse ecossistema, ele fez com que a gente fosse de cabeça e com tudo para ele, porque as primeiras vezes que a gente colocou o pé em locais, em eventos, as pessoas elas estavam totalmente querendo ajudar, de forma aberta, sem esconder nada e de forma muito, né, realmente aberta para o que vocês precisam, como eu posso te ajudar. Genuína, né? As pessoas dedicando tempo, se você, a pessoa que não tem tempo para fazer nada, o empreendedor ali, se a gente tava precisando de ajuda no comercial, a pessoa se disponibilizava e ficava 1 hora, marcava uma reunião, ficava 1 hora sem cobrar nada, sem pedir nada em troca, né, pra gente. Então, os primeiros contatos fizeram a gente perceber que era uma coisa que já era interna nossa, a gente já gostava daquele lugar onde as pessoas dão sem pedir nada em troca, Legal. mas que a gente sabe que no fim das contas as coisas sempre voltam, né? Quem planta sempre colhe, né? Então a gente sempre viu isso desde o início e a gente começou a entender e colocar isso na estratégia do escritório, essa visão de como a gente pode ser relevante para as pessoas sem pedir nada em troca, assim. Esquece o produto, esquece tudo. Uma hora eles vão voltar aqui, mas vamos entender como a gente é relevante. E isso ficou tão forte que nós já tivemos vários prospects que não fecharam com a gente, mas a reunião de prospecção, assim, foi tanto insight, tanta coisa que essa pessoa já indicou a gente para várias pessoas e nunca contatou a gente, sabe? Por budget, né? Então, assim, muitas das vezes por causa de budget, né? Acho que até nesse ponto, antes da Lori falar, eu até... Ela fez um post recentemente, não, já tem um tempo, no LinkedIn sobre isso, sobre a comunidade e tal, e eu trouxe até lá nesse post a experiência que eu tive, né, com vocês, porque eu acho que esse dar sem esperar nada em troca foi algo que aconteceu no início da Freeló, né? Sim. Então, vocês estavam mentorando lá o evento do Global Legal Hackathon, onde a gente foi fundado lá em 2018, e assim... A Lorena lá, com toda a paciência do mundo, ajudando a gente. E assim, realmente sem pedir nada em troca, só com essa preocupação genuína de gerar valor. E o quanto isso foi tão marcante que no momento em que a gente precisou de uma ajuda, que eu nem lembro exatamente, acho que foi em 2019, o nome dela veio à mente, porque eu... entendi que, nossa, naquele momento ela me ajudou e ficou um nome gravado, assim, né? Enfim, então... acho que conecta com tudo que a gente falou, né? Com a cultura, com o relacionamento genuíno com o cliente, com essa preocupação de realmente entregar. Sim. Sem pedir em troca e às vezes até fazer mais do que vocês se comprometem. Acho que aproveitar para falar que a Freeló é um exemplo, né, em que vocês aplicam isso. Só mais uma coisa, é muito engraçado que a forma como a gente lida com isso, às vezes a gente tá num evento, alguma coisa, e a Lorena conhece alguém, e a minha expertise é societária. Aí às vezes a Lorena chega para mim e ao invés de dizer assim, né, vai lá conversar com fulano, ele tá precisando, tá com problemas societários e tal, pra gente prospectar. Não, ela nunca faz isso. Ela sempre vem assim, Robert, vai lá ajudar fulano. Ele tá com um problema societário, tu vai lá, conversa com ele, você vai poder ajudar ele e tal. Nunca tem essa visão, sabe? Então, às vezes, a gente tá em evento, conversando com empreendedores e tal, onde a gente podia estar ali prospectando, olha, eu tenho esse serviço e tudo, eu posso te ajudar. Não, a gente só vai lá, de peito aberto, e se a pessoa tem um problema que eu posso resolver, eu já ajudo ele a resolver ali. E se depois ele quiser fazer sozinho, quiser contratar outra pessoa para fazer, ou realmente quiser buscar o escritório e a minha expertise para depois, né, operar aquilo, melhor ainda. Mas a gente entrega ali sem ter essa preocupação. E é uma coisa genuína. Ela já chega para mim, ou eu chego para ela exatamente nisso. Nossa, conversa com fulano, ajuda lá que ele tá precisando.
Queridos ouvintes, os depoimentos foram dados, logo não precisa. Mas, assim, fico super feliz, né, de ouvir isso e, por exemplo, da própria Ju, dentro da Freeló, e os casos que o Robert narrou, porque realmente é isso, é genuíno. Eu tenho um prazer pessoal muito grande de gerar impacto, sabe? Assim, gerar impacto. Qualquer pessoa que eu me relacionar, que estiver ao meu redor, eu sempre me preocupo com tudo que está acontecendo ao meu redor, em todas as situações da minha vida. E no profissional não seria diferente. Mas isso vem muito dessa preocupação, né? Vem de um aprendizado dentro da comunidade de startups e de inovação, mas dentro de algo que já estava na minha personalidade e que eu não sabia como explorar e onde canalizar ainda para explorar isso. Eu sempre fui uma pessoa... Eu fui parar no direito, inclusive, né? Eu era uma pessoa que era muito justiceira. Lá na minha adolescência, inclusive, eu lembro que eu brigava com várias pessoas. Porque se a pessoa fazia algo que eu achava errado, eu falava, não quero conversar com você mais, assim, sabe? E assim, era só um adolescente que tinha feito alguma coisa errada e tava tudo bem. Que faz todo dia. Que faz todo dia. E então, eu fui entendendo um pouco melhor como lidar com pessoas, como entender esses desafios e como ajudar as pessoas, então. E aí, quando a gente começa a participar desse ecossistema de inovação, de startups, a gente aprende lá no início, né, os conceitos do Give First e do Give Back, né? Do Give First de dar antes de qualquer coisa, antes de pedir qualquer coisa. E do Give Back é de depois, assim, você aprendeu? Agora devolve isso. E então, são máximas que eu trouxe para minha vida e que eu trago para o time, que está no propósito LO, que é o que nos move. E isso nos movimenta, né? No fim das contas, é sobre isso. As pessoas lembram de mim no momento que elas precisam de algo. Mas eu definitivamente não faço por isso. E é o que torna essa trajetória mais gostosa. Porque eu não tô ali já me frustrando porque eu quero vender. Não. Eu tô gerando impacto e eu tô super satisfeita porque eu gerei impacto. E se eu puder ajudar mais a partir do meu escritório depois, eu vou ficar ainda mais feliz. Mas eu já tenho prazer num curto espaço de tempo com o que está acontecendo. E essa proximidade, ela foi sendo muito genuína, muito natural. Primeiro, de forma curiosa, querendo aprender, querendo aproximar desse ecossistema. Na sequência, conseguindo contribuir um pouco mais já. E hoje, realmente podendo liderar vários dos movimentos que acontecem no ecossistema de inovação e de startups. Nos 10 anos da LO agora, a gente foi pensar nos eventos que a gente faria, no que a gente faria para celebrar esses 10 anos. E para variar, a gente foi na contramão, porque normalmente falar de 10 anos, de uma data assim, as pessoas falam do sucesso. E a gente foi no que a gente chamou do lado B do empreender. E a gente chamou empreendedores, a gente fez um evento em Belo Horizonte, outro em São Paulo, com empreendedores para contar o que dá errado, os problemas, e a partir disso a gente se ajudar, né? E então, essa é uma preocupação que a gente tem e de conectar as pessoas certas com as situações certas para que elas se impulsionem, elas cresçam, e a partir disso a gente cresce junto também, né? E no mínimo a gente gerou o impacto e eu já tive a satisfação só desse impacto. Então hoje a gente tem essa possibilidade, essa abertura por tanto tempo contribuindo, né? Por 10 anos contribuindo, de estar cada vez mais próximo e de liderar esses movimentos também, o que é muito prazeroso. Em Minas, a gente já construiu muita coisa legal, em Belo Horizonte especialmente, mas Minas de uma forma geral. Agora com movimentos também em São Paulo. A gente tem clientes do Brasil todo e fora do Brasil, mas essa comunidade, ela também se ajuda de uma forma bem descentralizada, né? Afinal, vários empreendedores que eram da São Pedro Valley em Belo Horizonte já hoje moram em vários outros lugares. A gente esteve no Startup Summit recentemente em Florianópolis. Um amigo nosso de anos que a gente não via estava morando lá numa cidade próxima, em Governador Celso Ramos. Ele passou no nosso estande e convidou a gente no término do evento. Para que vocês vão fazer? Vocês vão ficar aqui no fim de semana? A gente vai ficar. Ele falou, então vamos lá para minha casa, em Governador Celso Ramos. A gente foi para casa dele. Ele falou assim, vocês vão. Que ótimo. Então, assim, poxa, olha como que é gostoso, sabe? Assim, esse tipo de relacionamento nos traz amizades verdadeiras, genuínas, nos traz esse impacto, esse prazer e esse propósito. Agora,
tô falando do lado positivo dessa jornada, mas vou exemplificar com um desafio também disso, né? Manter isso vivo é muito difícil. Porque esse é o propósito que movimenta a LO. Mas, recentemente, no nosso time nos questionaram, porque a gente faz, até hoje, mentorias pro bono em programas de aceleração de startups. Que legal. As pequenas. A gente atualmente está fazendo para os Seeds no Espírito Santo, para a CE Ventures, né? Para Ace Ventures. A gente está em vários ambientes. E aí, recentemente, tem algumas que são pro bono. E aí, nosso time veio questionar, poxa, por que a gente está fazendo isso? Dedicando tempo de 2, às vezes Legal. 3 advogados para aqui, isso. E aí, a gente tem que sentar e falar, olha, vem cá, vamos lembrar do propósito da LO, por que a gente faz o que a gente faz e o que nos leva, nos move dentro desse propósito. Então, essa conversa ela tem que ser contínua também para isso não morrer. Porque seria muito fácil, tá? Nesses 10 anos a gente chegou nesse momento, tem essa autoridade, eu não vou fazer isso mais então. Né? Mas não é sobre isso. O que nos move é realmente seguir gerando esse impacto, ajudando outros empreendedores, aprendendo junto com eles dentro da humildade que eu falei lá no início, né? Então, tudo isso se conecta no fim das contas e é o que com certeza vai levar a gente para próximas etapas da nossa trajetória. Tem um ponto, assim, que é muito conectado a isso, que no fim das contas, às vezes a gente é utópico de achar que a gente consegue separar o trabalho e a nossa vida pessoal. E aí a gente faz do trabalho uma coisa monótona, automática e vai viver a nossa vida depois de trabalhar. Só que é muito difícil você realmente aproveitar e você vai ter muito pouco tempo de vida pessoal fora do trabalho, porque a gente passa a maior parte do tempo trabalhando. Então, né, o que eu repito muito dentro do escritório, se for só sobre abrir task e fechar task no ClickUp, eu não estaria aqui e amanhã eu não vou estar se for só sobre isso. Legal. A gente precisa de mais. Se for só, e eu vou além, né? Se for só sobre o dinheiro, óbvio, todo mundo empreende e constrói um negócio e é tão resiliente porque também, né, o financeiro também é importante. Mas se for só sobre isso, se for só trabalhar de forma automática pelo dinheiro, é muito pouco, porque a gente vai trabalhar muito tempo, principalmente quem está à frente de empresas. Não adianta trazer o romantismo aqui, são rotinas de trabalho quase que 24 horas, porque quando você tá dormindo, você tá sonhando com o trabalho, quando você tá tomando banho... Quando é casado com sócio, né? Quando é casado com sócio, você tá no meio de um episódio do Netflix, você tem um insight e começa a discutir, aí para os dois para desenhar um projeto, porque teve um insight. Então, a gente tá 24 horas trabalhando. Se for só para ser as coisas automáticas, se eu olhar pro meu time e ver que as pessoas estão ali frustradas e fazendo o automático, não faz nenhum sentido. Isso não é sustentável, eu acho que o principal é isso. Isso não é sustentável. O que me deixa mais feliz é quando a gente vai para um one-on-one com as pessoas e às vezes ela já tá bastante tempo ali e ela tá empolgada com as coisas para frente. Ela fala assim, cara, chega no domingo, eu tô doido para rodar um projeto e tal. Às vezes eu trabalho ali no final de semana e a gente fica assim, não, para com isso, não trabalho no final de semana. Então, às vezes a gente tem que ficar pedindo às pessoas para segurar um pouco. E isso não é com todo mundo, tá? Sim. Não é, mais uma vez, não romantizando. Mas é muito bom quando você vê as pessoas do seu time enxergando o seu propósito, olhando e cuidando do seu cliente, assim como a gente, né, pensou nisso e idealizou isso lá no início. Então, isso é muito, mas muito mais importante. E o dinheiro, o sucesso, sei lá, os prêmios que às vezes chegam pro escritório, isso tem que ser consequência, né? A gente tem que ter um pouquinho a mais. E esse nosso propósito de entregar, que nasceu lá quando a gente foi ajudado, é muito parte disso. Então, a gente tem até que criar uma forma de mensurar isso pra gente fazer junto com o faturamento. A gente faturou tanto, mas olha o tanto de impacto. A gente até mensura e tem isso como meta, mas não de uma forma tão direta. Então, no debriefing que a gente faz, onde a gente apresenta os números para todo o time, a gente mostra os impactos que a gente gerou. Mas é sobre isso, sabe? Tem que ser um pouco mais. E a comunidade, principalmente hoje, em Minas Gerais, a gente tem essa atuação direta, mesmo que talvez a gente não precisasse mais estar ali ativo e o tempo inteiro dedicando energia, a gente permanece investindo energia e às vezes se complicando na rotina do escritório para entregar isso, porque pra gente é parte realmente do propósito e todo mundo que trabalha na LO tem que entender isso também, porque tá conectado com estratégia, com cultura e com o propósito que a gente tem também, né? Muito bom, gente.
Acho que para a gente encerrar, infelizmente, porque passou muito rápido. Minha vontade era ficar aqui mais umas 3 horas batendo esse papo com vocês. Uma coisa que eu acho interessante do escritório e que acabou que a gente nem conseguiu aprofundar, mas acho que vale trazer, que vocês pensam fora da caixa, né? Se inspiram em outros nichos. A gente trouxe isso, né, em alguns momentos aqui durante o papo e realmente fazem o que é melhor para o cliente. Estão sempre tendo esse relacionamento genuíno com o cliente. E uma coisa que eu acho super interessante é que vocês foram um dos primeiros escritórios de advocacia que eu vi com um modelo de assinatura recorrente de serviços de consultoria. E na hora que eu vi aquilo, eu achei tão genial, assim, porque ainda era uma coisa muito nova, né? Hoje alguns escritórios já até fazem também. Mas aquilo pra mim, eu falei, olha, eles realmente estão antenados, não só nas tendências do mercado, mas de outros mercados também, né? Sim. Mas eu queria encerrar esse episódio com uma dica de cada um. Pra quem quer inovar, quer fazer diferente, quer ter um jeito mais startup ali no escritório, ou quer implementar essa habilidade mais ágil e mais empreendedora nesse viés transformador que a gente trouxe. Eu vou pegar até o gancho com que você acabou de falar, né? Da inovação, da gente ter se mantido atento a outro mercado e ter feito um formato de trabalho com recorrência ali para atender os nossos clientes. Uma dica que eu dou é realmente não olhar só para o universo jurídico, né? Entendendo o seu cliente, veja o que ele consome, onde ele está e o que pode ser mais fácil para a compreensão dele. Então, dentro do que ele consome, o que vai ser mais fácil para ele poder entender o seu serviço e se conectar? Né? A gente falando de estratégia, isso aí até é a teoria do espelhamento, né? E, então, isso é muito importante. A gente fez isso a primeira vez sem tanto conhecimento, inclusive. Eu lembro do nosso antigo escritório, inclusive, que era pequeno. Eu e o Robert numa sala de reunião, desenhando na mesa como que a gente ia criar um formato para cobrar dos nossos clientes, né? E ali a gente estruturou o nosso primeiro formato de planos de horas. A gente já tinha feito outros. E estava sempre no nosso propósito e na nossa cultura. Legal. Exatamente, a gente já tinha feito outros formatos, né? Teve tentativa e erro, então não foi de primeira. Inclusive, o primeiro erro que a gente teve foi olhando, de certa forma, para o que estava acontecendo já um pouco no universo jurídico, que era um formato de pontos que acontecia. Então, a gente foi para esse formato dos planos de horas e a gente estruturou. E a gente percebeu isso pelo universo da tecnologia, que era onde nossos clientes estavam, né? Prestador de serviço de tecnologia, era muito contratado, assim. Então, quando a gente começou a apresentar isso para os nossos leads, eles falavam, tipo uma software house? Não, entendi. Então, assim, eu não precisava nem aprofundar no meu pitch, já estava tudo claro por isso. Legal. E quando a gente foi desenvolver ainda mais, né, mais recentemente na LO, um novo plano de atendimento, a gente fez a mesma coisa, de olhar novamente para o que os nossos clientes fazem, consomem, e como eles iam entender e se sentir mais confortáveis para trabalhar com a gente. A gente validou inicialmente já com os nossos clientes, então, diferente, claro, no primeiro momento a gente não tinha tantos clientes. Nesse segundo momento, a gente já tinha muitos clientes, a gente queria levar eles para um próximo patamar junto com a gente, e a gente apresentou esse novo modelo, rodou com alguns clientes, pegou os feedbacks, e aí já se foi o primeiro ano e meio desse novo produto, tá super validado, e a gente colocou ele no mercado. Então, deixo essa dica de avaliar dentro do seu nicho, dentro do seu mercado, como você vai conseguir se comunicar com o seu cliente de uma forma que ele entenda. E isso foi muito valioso pra gente e tem sido muito valioso pra gente. Aliada a essa mentalidade de experimentação, né? Que Exato. tem tudo a ver com esse contexto de startup. É uma coisa que a gente aprendeu, né? A melhoria contínua. Mas a minha dica, talvez, principalmente para quem está começando ou quer empreender ou tem um negócio pequeno, né? É de se entender melhor e realmente buscar seu propósito, o que você enxerga como valor, porque a partir disso tudo vai se desencadear. E o normal, principalmente no mercado jurídico, eu acredito que desde a faculdade, o aluno ali ele já é orientado a procurar a área que dá mais dinheiro. E as pessoas saem para empreender ou para buscar escritórios para trabalhar, buscando a área que dá mais dinheiro. Só que tem gente rico com todas as áreas do direito e em
qualquer outro ramo para se empreender, inclusive em tecnologia, para o direito. O que vai fazer diferença é realmente o que você tem como valor, porque aquilo vai ser muito mais fácil de você construir as coisas. Então, a gente tocou aqui no ponto, né, do nosso primeiro modelo de negócios. Quando a gente começou a discutir, rabiscar a mesa para decidir o que a gente fazer, era muito mais fácil a gente só dar um preço ali, um valor e ir testando. Mas não, a gente queria algo que tivesse encaixado. Então, eu não poderia ter um modelo de negócios onde a minha atuação iria de encontro com o interesse do cliente. Por exemplo, quanto mais dinheiro eu ganhasse, eu teria que, sei lá, ficar forçando produtos para os clientes. Então, quando a gente pensou o pacote de horas, o nosso pensamento estava muito conectado com... Se eu tiver aqui um pacote de horas onde ele tem... vamos dizer assim, um pouco de segurança do que ele está gastando, ou seja, é fixo, ele já comprou o pacote de horas. E eu tô tratando de forma preventiva, quanto mais eu entender do negócio dele e trazer demandas jurídicas e coisas jurídicas que estão conectadas com o negócio dele, mais horas ele vai ir consumindo. E quanto mais horas ele ir consumindo, mais ele vai ter que aumentar o plano e crescer. E ao mesmo tempo, mais a gente vai levando preventivo jurídico. Então, quanto mais ele está usando as horas, mais preventivo jurídico a gente está usando. E aí a gente começou a criar procedimentos para que a gente entenda o negócio dele, para entender o que está acontecendo. Que a gente alinhe com ele para que a gente não ofereça um produto que ele não precisa agora. Sei lá, uma empresa, uma startup que está começando, eu oferecer uma adequação à LGPD completa. Não faz sentido. Isso não é nem um foco e ele nem vai gastar energia com isso porque ele nem sabe se o produto dele vai vingar. Sim. Então, mas ele precisa de outras coisas. Ele precisa de um contrato, ele precisa disso. Então, de ir entendendo e fazendo isso para tudo se encaixar. Quando a gente fez o pacote de horas, a gente tinha essa visão. E aí tudo foi se encaixando, porque a gente ia conversando com os clientes, ia fazendo e as coisas iam fluindo de forma natural. Todas as vezes que a gente mexeu no modelo de negócios, foi entendendo o cliente e conectado também com essa visão nossa de cuidar do cliente. Se eu crio um produto onde eu me afasto do cliente, eu estou indo na contramão do que é o valor, a cultura que a gente está tendo. Então, tudo que a gente construiu e as decisões que a gente tomou no LO tiveram todas pautadas, a gente sempre voltou para a base, para a raiz, para o interno, entender quais eram os valores e qual decisão que a gente toma. E em vários momentos, a gente tomou decisões onde a gente tinha contratos de valores altos, que a gente falou não para aqueles contratos, e aí 2, 3 semanas depois veio o contrato que era exatamente nosso ICP, exatamente o tipo de cliente que a gente estava buscando, com valores maiores ainda, né, para o nosso faturamento. Quando a gente tomou a decisão de demitir um cliente, isso também depois, 2 semanas depois, voltou. Então, a dica que eu dou é exatamente essa, né? Entende, né, quais são os seus valores e o que você... né, que faz sentido para você, para que você acorde e trabalhe em algo que faça sentido para você. Não é nem aquela questão de amor, é uma questão que faça sentido, porque a partir disso é onde você vai construir sua cultura, sua estratégia, seus produtos e vai ter um pouco mais de prazer, né, quando as coisas ficarem difíceis, e aí a resiliência sempre vai estar ali, porque você está fazendo algo que faz sentido para você. Então a Lorena trouxe um pouco a parte prática, eu trago um pouquinho da parte um pouco mais subjetiva e de reflexão do negócio, porque acho fez que muita vale diferença até para quem gente. também já tem um escritório, mas não tá feliz, né? Que a gente falou, tipo, sobre isso, que às vezes a gente passa por umas crises, assim, culturais, né, dentro da empresa, do escritório, de tipo, não tô gostando do caminho que a gente tá indo, da forma que a gente tá agindo. Então, até para repensar e entender se o que tá acontecendo na prática é o que você quer que aconteça de fato. Exatamente. E sempre há tempo para recuperar. Sim. Então, seja intencional e vamos embora. Às vezes desistir e começar de novo é o melhor caminho. Pode ser. Mas, gente, queria muito agradecer. Foi um papo super especial com vocês. Aprendi muito, como sempre. Foi ótimo, assim, reescutar essa história com outros elementos, de outros ângulos. Acho que é sempre muito bom. E queria que vocês falassem, para quem quiser acompanhar mais o trabalho da LO, onde que pode acompanhar, quais canais vocês estão usando aí para produzir conteúdo e compartilhar mais dicas também. Perfeito. Especialmente no nosso Instagram, o @lajeoliveira, onde a gente concentra mais conteúdos da LO. No meu Instagram profissional, que é o @lorenalaje. E o LinkedIn do escritório e o meu LinkedIn também é a Lorena Laje, do escritório é o Laje Oliveira também.
que a gente sempre tem esse compartilhamento de informações, tanto de estratégia, de como as coisas acontecem na LO, mas especialmente até de oportunidades. Eu gosto de compartilhar muito também sobre os eventos que a gente vai, que a gente se inspira e pode ajudar outras pessoas também. A pensarem fora da caixa. Exatamente. Muito bom. Pessoal, queria agradecer vocês, nossos ouvintes que nos acompanham por aqui. Lembrar de se inscreverem gratuitamente na nossa newsletter Direito ao Ponto, que o link está aqui na descrição de onde você estiver consumindo esse conteúdo, que por lá você fica por dentro dessas melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia para o seu escritório de advocacia estar sempre um passo à frente. E novamente, meus queridos convidados e amigos, muito obrigada por esse papo. Nossa, foi um prazer. Sempre. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. E até o próximo Lawyer to Lawyer.